Oi gente, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao Coleção Planetas. Se você é novo por aqui, por favor, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, me segue nas outras redes sociais, todas elas vão estar aqui na tela e o link vai estar aqui no box de descrição. Além do meu link de compra da Amazon, que se você comprar por ele, você não paga mais de nem um centavo por isso, me ajuda bastante. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma tag e assim vocês têm mais indicações sobre os meus gostos, ainda mais que essa é a tag 5 estrelas. A primeira pergunta é um livro que foi 5 estrelas, mas não foi favoritado. E é engraçado porque demorou um tempo até eu entender que um livro ser 5 estrelas não é sinônimo dele ser favoritado, e nele ser favoritado é sinônimo dele ser 5 estrelas. Então hoje em dia eu consigo separar bem o que eu favoritei e o que realmente merece 5 estrelas. Mas para essa categoria eu resolvi escolher o livro O Morro dos Ventos Uivantes. Foi uma leitura bem recente e foi um livro 5 estrelas que eu amei ler, que eu me senti muito imersa, que eu achei a linguagem super fácil, que eu achei muito envolvente, mas faltou alguma coisa ali na história para que eu favoritasse, faltou um detalhe, faltou um sentimento. Eu acho que favoritar é uma coisa assim que vem do sentimento que você teve durante a leitura, algo que ela despertou em você, e na hora que você termina você diz, esse aqui é um favorito. E com esse livro aqui não aconteceu, eu não tive esse feeling de, meu Deus, esse é um favorito. Gente, meu dedo tá roxo mesmo, viu? Tava fazendo uns trabalhos da faculdade. Mas a segunda pergunta é um livro que não merecia 5 estrelas, mas você deu essa nota mesmo assim. Eu li um e-book, eu li pelo Kindle Unlimited, que foi o Romance com o Duque, da Tessa Dari. Foi a primeira vez que eu li um livro da Tessa Dari. Eu sou louca por romance de época, mas ele tem uma coisa de romance de época que eu não gosto, que é um romance de época que não tem todo aquele contexto, toda aquela fidedignidade com a época em que ele se passa. Mas eu lembro que foi tão divertido e eu tava passando por um momento tão ruim na época que eu acabei dando 5 estrelas, sim, no impulso. Totalmente sem critérios, foi simplesmente eu gostei do livro, então tá aqui 5 estrelas pra você. Terceira pergunta, um livro 5 estrelas que te surpreendeu. Pra essa pergunta eu vou colocar 2 livros, porque assim, eu sou muito indecisa. E o primeiro livro que eu escolhi pra isso foi O Que Terá Acontecido a Baby Jane. Eu li com um plano de, se não gostar, irei vender, sabe? Eu comprei só porque era bonito, não sabia nada de nada. E ele me surpreendeu, foi um tapa na cara, porque eu amei, eu me senti super envolvida. No começo quis me dar assim umas crises de ansiedade por causa daquela aura de suspense o tempo todo, sabe? Aquela coisa que fica nas entrelinhas. E por isso eu tava assim muito angustiada, mas eu fui entrando na história, fui me envolvendo e eu simplesmente amei. O outro livro que eu decidi colocar nessa categoria foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu já sabia, né, aqui o tanto de marcação, que a Suzanne Collins é uma das minhas autoras preferidas. Eu amo o jeito dela de escrever, eu amo o que ela coloca nos livros dela, mas teve tanta gente falando mal desse livro, tanta gente, que eu comecei a ter medo de que eu não fosse gostar. Só que com certeza eu gostei, gente. Eu achei até bem melhor do que Jogos Vorazes, a trilogia principal que eu já amo. Eu acho que ela foi muito feliz no que ela fez. Eu acho que o que acabou dando essa ideia errada para as pessoas foi que elas esperaram algo que fosse acrescentar na história principal, né, na trilogia principal. Só que não era a proposta desse livro, é uma coisa que você tem que ter na sua cabeça se você for ler. A proposta dele não é modificar ou acrescentar algo na história principal. É só ser um prequel mesmo, ser um pedacinho da história que veio antes. Quarta pergunta. Um livro 5 estrelas que é de um gênero diferente do que você costuma ler. Pra esse eu escolhi O Grande Deus Pan. E ele é um livro de terror, assim, mais pro lado do gótico. Não é um tipo de leitura que eu costumo fazer, né, terror. Mas é um tipo de leitura que eu gosto, quando tem essa pegada mais gótica. Eu amei Drácula e gostei bastante de O Grande Deus Pan. Eu não esperava, ele é um livro curtinho e ele é muito bom. E esse aqui eu ganhei na parceria com a minha editora preferida, maravilhosa, que é a Corvus. Se vocês quiserem adquirir, eu vou deixar aqui no box de descrição o link pra loja da editora Corvus. Essa edição aqui, ela tá muito lindinha, porque além dela ser realmente bem bonita, né, o trabalho de capa e tudo mais, ela também tem algumas ilustrações aqui dentro. A fonte é muito boa. Literalmente, gente, é bem grande, assim. Acho que não vai dar pra ver direito, mas é bem grande a fonte e é muito boa de ler, assim, bem confortável. Você lê esse livro aqui que você nem vê passar o tempo. A história é muito legal. Eu ainda não li Lovecraft, mas eu tenho certeza que se eu lesse Lovecraft eu ia lembrar desse livro, porque até comenta aqui que foi um dos livros que inspirou o Lovecraft.
Então assim, ele é muito bom, eu não esperava tudo isso. E que na parte final tem contos extras e uma análise de uma pessoa sobre a simbologia do livro, e essa análise me deixou no chão. Depois que eu li isso, o livro cresceu assim 10 milhões de vezes pra mim. Então assim, foi uma experiência muito boa que eu não esperava de jeito nenhum. 5. Um livro 5 estrelas de não ficção. Eu não costumo ler muito não ficção porque dá vontade de dormir. Isso acontece bastante comigo, eu não sei porquê. Só que eu li um que foi 5 estrelas e que é muito, muito, muito bom. Se chama Elas em Legítima Defesa. Ele vai contar a história de mulheres que mataram seus companheiros em legítima defesa. Ou elas matavam ou elas morriam, sabe? Elas viviam uma situação ali de relacionamentos abusivos, de constantes ameaças, de constantes violências, e aí chega um dia que acontece. E é muito interessante ver a forma como elas lidam com isso depois, a forma como a justiça brasileira trata muitas delas depois, e você vê assim, elas realmente amavam os caras, os agressores, isso que é o mais espantoso. Então é um livro assim bem completo, bem legal, e eu gostei bastante de ler. 6ª pergunta, um livro 5 estrelas que valeu o hype. E pra essa pergunta eu coloquei 3 livros, porque assim, livro bom a gente tem que exaltar. Pegando o gancho da resposta anterior, eu vou colocar aqui Assim que Acaba, da Chloe Hoover. Muita gente não entendeu a proposta desse livro, porque dizem que ela romantizou. Eu não acho que ela romantizou nada aqui. Na verdade, eu acho que a Chloe Hoover foi muito feliz no que ela fez. Ela fez o seguinte, ela faz você se colocar muito no lugar da vítima e entender a dificuldade que é largar um relacionamento abusivo. E eu acho que isso é o ponto-chave, quando você consegue colocar o leitor no lugar do personagem e sentir as dores dele. Tem bastante gatilho, então se você for ler, leia com calma, né? Tenha muito cuidado na hora de ler. Mas é um livro assim que, se você conseguir ler, vale muito a pena. Você começa a ter uma nova visão sobre relacionamento abusivo e coisas do tipo. Agora, o livro Vilão, da Vera Schwab, da Schwabinha, como eu carinhosamente chamo, né? Peguei esse apelido lá da Helena, que foi, aliás, quem me fez comprar esse livro, foi a resenha da Helena Sanches. E, assim, esse livro aqui foi muito incrível a leitura, eu li muito rápido. Eu lembro, eu queria terminar no dia, e tava dando meia-noite, e eu tinha que apagar a luz porque eu tava na casa dos meus pais, dividindo um quarto com a minha irmã. E eu usei a lanterna do celular pra iluminar o livro e continuar lendo até eu terminar. E eu consegui terminar minutos antes da meia-noite, foi assim, quase uma maratona pra eu terminar esse livro, mas valeu muito a pena. Eu acho que só tem um detalhe que me faz ter raiva, um pouquinho de raiva numa coisa nesse livro, que é nos últimos momentos de tensão, a Schwab coloca um flashback. E eu fiquei assim, mulher, tira esse flashback, eu não quero saber do passado, eu quero saber o que tá acontecendo agora, sabe? Eu quero o final dessa história. Tirando isso, foi assim, perfeito. Victor Vale, maravilhoso. E eu amo livros que tem esses questionamentos sobre o que é certo, o que é errado. E nesse caso a gente tem os questionamentos sobre o que é um vilão e o que é um herói. Mas assim, não tentem em casa, sabe? Não tentem virar herói em casa. Por último, a gente tem outro livro da Chloe Hoover, que é tipo assim, uma das minhas autoras preferidas, que é Verity. Gente, esse livro aqui, ele é perturbador, ele é doentio, ele é louco, mas foi 5 estrelas e eu amei. Então assim, eu sou doida? Um pouco. Eu gostei do livro, eu gostei da forma como o livro me prendia e a forma como eu queria saber o que estava acontecendo naquele manuscrito, ou carta, ou diário, o que seja aquilo. Eu queria muito ver o que ia acontecer depois, se aquilo ia piorar, se aquilo ia melhorar. Eu terminei o livro em choque, não tanto pelo final, mas porque eu não posso falar, porque senão acho que vai ser spoiler, mas a reação dos personagens aqui foi o que mais me surpreendeu, não foi o plot que ela colocou no final, foi a reação das pessoas. Então assim, foi muito louco. E o legal foi que quando acabou, eu comecei a conversar com um amigo meu que já tinha lido, e a gente foi debater, né, as nossas teorias com relação ao plot, que no final é meio aberto, deixa ali um espaço pra você teorizar. E a gente foi teorizar junto, então foi super divertido. Aliás, obrigada, Kemuel. Toda vez que eu falo desse livro, eu falo do Kemuel, porque foi quem me deu esse livro. E eu vou deixar aqui na tela a roupa do Instagram dele, sigam ele lá, por favor, porque ele é incrível. E muito obrigada por ter me dado esse livro, ele me fez muito feliz. 7ª e última pergunta, essa daqui é a polêmica. Um livro que é 5 estrelas pra todo mundo, menos pra você.
Então, a resposta, ela não é surpresa pra absolutamente ninguém, pelo menos se você me segue há um tempo, que é It, né, gente? It, assim, 2,5, a nota que eu dei pra It. Eu acho que ele é um livro 5 estrelas pra todo mundo, menos pra mim, porque quem não gosta de It, larga no começo. Quem é a pessoa louca que vai ler mais de 1.100 páginas sem estar gostando do livro? Exatamente, eu. Porque eu quero falar mal com propriedade, eu tinha esperança de que ia melhorar, mas não melhorou. E eu acho que é por isso que é 5 estrelas, porque se a pessoa chega até o final daquele livro, provavelmente é porque ela tá gostando da história. Não é que nem eu que tava lendo assim, na força do ódio, entendeu? Todo mundo, quando eu falo essa nota, fica, meu Deus do céu, como assim? Me convença de que eu tenho que abaixar os meus 5 estrelas. Mas, gente, ao mesmo tempo que isso acontece, todo mundo que eu dou os argumentos de por que eu abaixei a nota concorda com os argumentos. Só que pra eles não foi tão forte a influência durante a leitura quanto foi pra mim. E eu acho que essa que é a questão, essa que é a diferença. Tenho até vontade de reler pra ver se o erro foi eu. Provavelmente não foi. Não é possível que só eu que não goste. Na verdade é possível sim, porque eu sou doida. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado dessa tag, que possa ter pegado algumas indicações de livros. Comenta aqui pra mim se você já leu um desses livros, se você gosta, se você tem vontade de ler. É um livro que você deu 5 estrelas, mas não favoritou, se você tem noção dessa diferença entre favoritar e 5 estrelas. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.